Olá, boa noite. O Notícia entrevista hoje o fundador do Renova BR, o empresário Eduardo Mufarrege. O Renova BR é um dos movimentos de renovação política que tem surgido ultimamente. A ideia é formar lideranças para participar das eleições ao Legislativo no ano que vem, em 2018. O Renova BR tem entre seus financiadores o empresário Abílio Diniz, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o apresentador Luciano Huck. Eduardo Mufarrege é sócio do Fundo de Investimentos Tarpon e presidente do Conselho de Administração da Somos Educação, que é o maior grupo de educação básica do país. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, boa noite, um prazer poder estar aqui. É um prazer recebê-lo aqui no É Notícia pela primeira vez, primeira de muitas, espero, Eduardo, até porque tem muito assunto para a gente conversar. Antes da gente falar sobre política propriamente dita e sobre o Renova BR, a origem, o movimento em si, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, que você começasse essa entrevista se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, da Somos Educação e também da influência, da presença da política na sua vida. Perfeito. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou paulistano, casado, 41 anos, tenho 3 filhos, casado com a Juliana, tenho a Tereza, a Isabel e o Antônio. Nasci em São Paulo, como eu disse, passei grande parte da minha vida aqui, tive a oportunidade de morar em outros países, morei na Argentina, na França e nos Estados Unidos. Trabalhei muito tempo na indústria de serviços financeiros, trabalhei em banco, depois eu participei de um processo de fundação de uma empresa de investimento chamada Tarpon. Pronunciei errado, né? Falei Tarpon, devia ter perguntado antes, é Tarpon. Tarpon. Trabalho lá, enfim, sou ligado à Tarpon há muitos anos. Fiz muitas coisas dentro dessa trajetória profissional. Trabalhei desde gestão de portfólio, relações com investidores e aproximadamente 3 anos e meio atrás eu assumi a posição como presidente da Somos Educação, função que eu ocupei até 60 dias atrás aproximadamente, e atualmente eu estou no Conselho de Administração da Somos também como presidente. Então já foi uma mudança importante na sua vida, né? Quando antes você trabalhava só no mercado financeiro, só ligado ao sistema financeiro, e de repente você foi para lógico, a Tarpon é a principal proprietária, né, do Somos Educação, do grupo de educação básica, mas aí você foi trabalhar com educação. Exato. Bom, eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe foi professora da rede pública de São Paulo, estadual, minha avó professora da rede pública municipal, e quando eu vi a oportunidade de trabalhar com educação, que é algo que acho que todos nós reconhecemos que é mais do que necessário, essencial para o progresso de uma nação, eu vi como uma oportunidade incrível e abracei com muito carinho e tive muito orgulho de liderar essa companhia durante 3 anos. Foi uma jornada espetacular, dentro de muitas coisas que a gente começou a fazer. Entre elas, eu também passei a dar aula. Hoje eu dou aula no curso Ângulo de pré-vestibular. Do quê? Aula do quê? Eu dou aula de atualidades, repertório para redação, que é uma coisa importante, né, para quem vai prestar vestibular. Então, eu vi a oportunidade de trabalhar em educação como algo incrível e efetivamente transformador. E tenho muito orgulho de ter participado dessa jornada aí nos últimos anos. O que você percebeu nesses 3 anos em termos de deficiências ou então de pontos fortes da educação brasileira? Isso porque a gente está falando de educação particular, né? De escolas particulares, de cursos preparatórios particulares, a gente não está nem falando de educação pública. Sim e não, porque de uma certa forma a Somos também atua na educação pública através dos programas de conteúdo, Programa do Livro, Programa Nacional do Livro Didático, que são programas sociais e educacionais muito importantes para que você possa propiciar não apenas o acesso do aluno ao material didático, mas também do professor ao material com formação, repertório. Infelizmente, meu diagnóstico da educação brasileira não é bom, né? A gente acho que avançou muito do ponto de vista de universalização do acesso. Por outro lado, as experiências são muito distintas. Tanto a educação pública quanto a privada brasileira precisam se olhar de forma genuína e entender que, de fato, como uma oportunidade geracional, a gente está deixando o tempo passar na nossa frente. Mas onde você identifica essas falhas especificamente, Eduardo? Principalmente nos segmentos finais, né, que é o ensino fundamental 2, que é o antigo ginásio, né, e o ensino médio, onde, a partir de uma educação infantil que eu acho que está razoavelmente bem consolidada, a gente parte por uma especialização, e acho que o modelo de sala de aula que precisa se reinventar, né? Aquele modelo tradicional de lousa, giz, professor e aluno copiando,
eu acho que está provado que ele não funciona mais. Acho que primeiro reconhecendo porque as pessoas aprendem de forma muito distinta, as características individuais de cada pessoa promovem interesses distintos, então acho que a educação brasileira precisa dar um passo e, de fato, vocacionar o aluno, entender quais são as aptidões, qual é a melhor forma daquele aluno desenvolver um tipo de habilidade. E focar nos interesses daquele aluno. Perfeito. Desde cedo. Perfeito. E no exterior já é assim? Já há outras formas de ensinar? No Brasil tem uma característica única, que eu acho que é uma característica preocupante, mas que está mostrando um sinal de evolução, de melhoria, que é de manter uma carga horária fixa, rígida, com a mesma quantidade de disciplinas para todos. Então, o Brasil é dos pouquíssimos países do mundo, talvez o único, que não vocaciona o aluno no ensino médio. Daí a reforma do ensino médio vem, de uma certa forma, endereçar essa questão, porque permite que os alunos possam escolher as trilhas que lhe apetecem mais. Quer dizer, que aonde está, de fato, o maior grau de interesse, aonde está a maior aptidão, para que o aluno possa definir qual é a trilha que para ele faz mais sentido. E, inclusive, promover a partir disso uma aderência maior entre a escola e o aluno, e a gente consiga também trabalhar índices de evasão que são altíssimos no ensino médio, principalmente, né, um dos principais problemas que você enfrenta. E para isso a gente precisa, de fato, entregar para o aluno aquele repertório que ele, de fato, tem um maior grau de interesse, sem, obviamente, abrir mão do que é essencial, que é capacidade de ler, escrever, interpretar um texto, de desenvolver equações matemáticas e raciocínio lógico, e de uma língua estrangeira, potencialmente o inglês. Mas, além disso, essa decisão deveria estar cada vez mais na mão do aluno, das áreas de interesse, do que num modelo rígido, monolítico, que não permite o desenvolvimento de habilidades e de interesses específicos a cada aluno. Você também está vocacionando e mudando suas habilidades aí. Você veio da trajetória no mercado financeiro, depois você foi para a educação e agora você lança um movimento, funda junto com outras pessoas, outros empresários, outras pessoas interessadas, um movimento político de renovação política. Conta pra gente um pouquinho de quando e como surgiu o Renova BR, como foi gestado esse movimento. Legal. Olha, a gente passou por uma situação que foi, acho que assim, primeiro vindo de um diagnóstico. A população brasileira tem clamado por um desejo de renovação. Acho que existe uma crise gigantesca entre os representantes e os representados. A gente, de uma certa forma, tanto da classe do topo da pirâmide, a base da pirâmide, a despeito de classe social, orientação religiosa, geografia, acho que existe assim, um grau de insatisfação geral hoje dentro da sociedade. E, ao mesmo tempo, uma visão, um desejo de que a gente possa, através de um processo político, encontrar uma renovação, quer dizer, votar em gente que normalmente não tem os vícios da política antiga, que não tem os compromissos da política antiga e que tem efetivamente a vontade e o desejo de servir e de construir um país melhor no tempo. O que a gente enxergou dentro desse processo? Que existe essa demanda por parte da sociedade, de um lado, e, ao mesmo tempo, existe muita gente boa disposta a entrar na política com esse princípio, quer dizer, espírito de servir, altruísmo, vontade de participar e construir um futuro melhor. Só que, se a gente não criar uma condição mínima para que esses dois mundos eles dialoguem, muito provavelmente esse esforço, esse ímpeto de renovação vai ficar pelo caminho. E aí, potencialmente, o que vai acontecer é que a gente vai se ver com esse desejo, mas sem uma base de pessoas que possam ancorar esse desejo de renovação. Então, a ideia do Renova surgiu de forma bastante simples. Como é que a gente viabiliza o acesso de gente que está disposta a entrar na política com compromisso, com qualidade, com espírito de servir e, ao mesmo tempo, sem os vícios da política tradicional, para que essas pessoas possam estabelecer uma nova relação com a sua base eleitoral, uma nova relação com a sociedade, para que a partir daí a gente comece a inverter um pouco da dinâmica da crise de representatividade que a gente vive hoje. O Dr. Ulisses Guimarães dizia, né? Político tradicional lá dos anos 90. Dos bons. Dos bons, anos 80, 90, e ele dizia, se você não gostou dessa legislatura, espere a próxima, ela vai ser pior. A gente precisa acabar com esse ciclo vicioso. Como é que a gente faz isso?
trazendo gente boa para dentro da política. Não quero dizer que todo político é ruim, não estou aqui me colocando em nenhum lugar de generalização, mas o que é mais importante é a gente reconhecer que tem gente disposta a entrar e essas pessoas precisam de uma chance. E a principal chance é que, primeiro, que ela se sinta estimulada, apoiada, para que, num primeiro momento, ela não desista, porque o acesso à política é muito desafiador e qualquer pessoa que hoje tem uma oportunidade de carreira, uma opção de trabalhar eventualmente no setor privado, no setor público e com competência, com um plano de futuro, a partir do momento em que ela abre mão daquela carreira para se dedicar à política, ela está entrando num universo completamente desconhecido e que, se ela não tiver o mínimo de rede de apoio, potencialmente ela não vai chegar lá. O Renova BR vai dar esse acolhimento, essa retaguarda. Agora, quando você fala, você enxerga o político, você fala muito político tradicional. Quando uma pessoa entra na política, você passa a enxergar essa pessoa como um político profissional, ou você acha que essa pessoa deve ficar um tempo na política, servir ao público, ao interesse público e depois retomar a sua carreira, sei lá, no setor privado? É muito difícil determinar o que as pessoas deveriam fazer, né? O que eu acho é que, idealmente, a gente gostaria de enxergar pessoas que estão dispostas a se dedicar à política como uma atividade nobre, como tem políticos que fazem, é importante ressaltar isso, mas o mais relevante na nossa visão é gente que está disposta a dedicar X anos da vida dela, uma quantidade de anos da vida dela, para se dedicar à sociedade. Esse é o ponto mais importante. Se ela vai querer cumprir um mandato, 2 ou 3... porque normalmente a gente vê pessoas que se perpetuam na política, né? Começam como, sei lá, vereador, deputado estadual, deputado federal. Você vai fazendo, de certa forma, uma carreira na política, uma carreira partidária. A gente vê hoje, o seu ponto é super importante, a gente vê hoje uma coisa pior ainda. A gente vê hoje as pessoas não ficam nos cargos que elas são eleitas. Na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, hoje, 2/3 dos vereadores estão saindo candidatos ou para o Congresso ou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vereadores que foram eleitos 2 anos atrás. Porque se elegem, ficam 2 anos, aí vem a próxima eleição, surge a oportunidade para se tornar, sei lá, deputado federal, e aí sai para aquela eleição. Tentar sair prefeito, quer dizer, está todo mundo nessa corrida. Aí você acha que isso piora, acentua essa crise de representatividade, porque afinal de contas quem você elegeu não se mantém no cargo. Perfeitamente, acho que é exatamente isso. Você trabalha, você viabiliza a eleição de uma pessoa, essa pessoa entra no cargo e ela não fica. Quer dizer, cadê o compromisso? Agora, Eduardo, você estaria disposto a entrar na política? Ou não, não é só vocação? Eu acho que eu ajudo muito mais o Brasil ajudando muita gente. Eu acho que uma vez que você sai numa candidatura que você está, onde você é o personagem, né, onde essa candidatura é focada no seu sucesso, você passa a ter que necessariamente pensar mais em você do que nos outros. E eu acho que hoje o que a gente precisa é tentar promover uma renovação do maior quantidade de quadros possível. Você acha que você ajuda mais nos bastidores? Eu acho que sim, eu acho que isso, de uma certa forma, pode nos ajudar a promover, de fato, um movimento de renovação, que é o que a sociedade está buscando. Agora, o Renova BR parte do pressuposto de que a política faliu. Por que você diria que a política faliu? Quais são, você falou nessa crise de representatividade, mas vamos tentar aprofundar um pouco o que levou a essa crise de responsabilidade, quais são as principais distorções do sistema? Eu acho que a gente hoje, por exemplo, recentemente a gente teve a votação no Supremo, né, que agora está sob vistas, do foro privilegiado, né? E a gente está indicando em uma eleição onde uma parte grande de políticos que, enfim, estão potencialmente implicados com denúncias de corrupção vão sair candidatos e potencialmente se eleger para terem o resguardo do foro privilegiado. Essa é uma distorção gigantesca, né? Eu acho que a gente também tem uma crise de forma, privilégios. Acho que a sociedade está pedindo uma relação mais igualitária, está pedindo uma relação de mais acesso. Quando a gente olha as pesquisas, né, que indicam a falta de crença das pessoas nos partidos políticos, né, a falta de crença das pessoas nos representantes, eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, lutar para conseguir inverter um pouco dessa dinâmica. Eu acho que a gente faz isso a partir do momento em que a gente coloca uma energia nova, a gente traz gente diferente, gente que está disposta. E, de novo, eu falo porque é difícil dizer, todos não estão dispostos? Não, que hoje são políticos em desempenho de cargo. Pelo contrário, tem muita gente, eu conheço vários políticos competentes, dedicados, mas, ao mesmo tempo, existe um diagnóstico, né? E contra fatos
é difícil ter argumentos. A sociedade está pedindo opções. Quem são os bons políticos para você? Bons políticos, bons partidos, para a gente citar um exemplo e não cair nessa vala comum, de colocar todo mundo nessa vala comum e generalizar, fazer essa demonização da política que também implica em riscos, né? Porque afinal de contas é pela política que a gente faz essa representação, não tem outra via. Por exemplo, a senadora Ana Amélia Lemos, do Rio Grande do Sul, é um excelente quadro, uma pessoa... Do PP, na sua opinião, ela faz um bom trabalho. Absolutamente dedicada, comprometida, séria. Eu acho que ela é um excelente exemplo. Uhum. Você consegue pensar em algum outro? Eles estão escassos. Eu gosto muito da Ana Amélia, acho que ela faz um excelente trabalho. Eu tive a oportunidade de conviver com o ministro Mendonça Filho, ministro da Educação. Acho que ele está fazendo uma gestão corajosa no Ministério da Educação e atuando... Com a reforma do ensino médio, né? Você acabou de falar. Uhum. E atuando em frentes que são importantes para que a gente possa desafiar a realidade da educação brasileira. E algum partido você acha que ainda consegue se salvar? Algum partido que você acha que ainda seja uma inspiração ou, de uma forma geral, seja um bom partido? Eu acho que hoje você tem um novo ecossistema, né, se estabelecendo no Brasil, apesar do fundo eleitoral ter inviabilizado, de uma certa forma, grande parte desses novos partidos. Eu acho que você tem duas novas frentes que estão tentando se consolidar nesse espaço, ainda pequenos, mas com mensagens que eu acho que são de virtude, né, e com processos claros e sem contrapartidas, que é o Partido Novo e a Rede. Acho que eles fazem um bom trabalho, viabilizam o acesso do cidadão comum à política. Mas ainda são muito pequenos, isso acaba sendo um problema, né? Eles ainda são pequenos. E da forma que tem, né, mesmo com financiamento público, isso acaba perpetuando a existência dos grandes, né? Os grandes continuam grandes e os pequenos continuam pequenos. É verdade, a não ser que a sociedade se mobilize. Por que um movimento e não um partido? Por exemplo, você citou o exemplo do Novo, do João Amoedo, que até vai lançá-lo como candidato, né? Já foi lançado como pré-candidato. Por que a escolha por um movimento? Que, aliás, é o que tem mais surgido agora, a gente acompanha. Tem o Renova BR, tem o Agora, tem uma série de movimentos políticos sendo criados. Olha, eu nem qualifico o Renova como um movimento, porque o Renova ele é apartidário, né? Ele não tem uma orientação. Nós não temos a pretensão, enquanto participantes desse processo, de pautarmos os bolsistas do Renova, se eles eventualmente decidirem ser candidatos. A gente acha que isso cabe aos partidos e cabe aos movimentos. A nossa iniciativa é um projeto de viabilização de acesso, de ampliação de possibilidades para as pessoas que gostariam de participar da política. Para isso, a gente está muito ancorado num processo seletivo muito forte para tentar, enfim, selecionar as melhores pessoas e garantir que essas melhores pessoas tenham um amparo e essa rede de sustentação para que, caso elas desejem ser candidatas, o que também não é uma obrigação, para que, caso elas desejem, elas possam seguir por esse caminho e sentir que tem uma rede de sustentação e de apoio. Então fala um pouquinho sobre esse curso, né? O Renova lançou esse critério, as inscrições, né? O programa de inscrições para participar desse programa de estudos que tem a duração de 6 meses, é isso? Exato. Quais são as disciplinas, como é que é feita essa formação política do candidato? A gente teve, para nossa surpresa, 4.000 inscritos no processo seletivo. É bastante já. Bastante acima do que a gente imaginava. E por ser algo completamente inovador, inclusive no mundo, né, ninguém fez algo parecido, a gente não tinha nem muita evidência de onde buscar referenciais. Desses 4.000 candidatos, a gente espera selecionar até 150. Isso não quer dizer que serão 150, a gente quer efetivamente selecionar aqueles que a gente vê com maior aderência, capacidade e condição, né, de disputar um cargo eletivo. Para isso, a gente montou uma base de formação bastante completa, mas ao mesmo tempo flexível, até utilizando um pouco dos paralelos que a gente vê na área de educação. Como é que a gente pretende fazer isso? Essencialmente, ancorando 3 partes de cargas obrigatórias de disciplinas. A primeira delas é propósito, autoconhecimento, liderança. São questões essenciais para uma pessoa que pretende disputar um cargo eletivo, eventualmente no futuro, ou servir a sociedade. A segunda parte é
de desafios do Brasil, porque a gente acha que é fundamental ter um conhecimento nivelado de quais são os desafios e oportunidades que o Brasil tem pela frente. Então, ali a gente pretende atuar no debate sobre a questão fiscal, a questão previdenciária, a questão de segurança pública, educação básica. E aí tem um professor para cada uma dessa área, para cada uma dessas áreas, Exato. dessas disciplinas. A gente vai ter mentores para cada uma dessas disciplinas. O terceiro módulo é de conhecimento legislativo, que é importante eles compreenderem, aqueles que têm um menor nível de familiarização com a atividade legislativa, para que eles possam compreender. E, em cima disso, a gente criou a espinha dorsal, e essa espinha dorsal é a comum para todos. Depois a gente tem 2 verticais de disciplinas optativas. As optativas são temáticas, de um lado, que são por áreas de interesse. Então, eu tenho interesse em primeira infância, por exemplo, ou em vida em cidades, saneamento básico, e aí a gente montou um grupo de especialistas para poder atender e fazer mentorias específicas a cada um desses candidatos nas áreas de interesse que eventualmente eles possam ter, e depois a mentoria de gestão de campanha. Como a gente consegue apoiá-los para que eles façam as campanhas, suas próprias campanhas, quando desejarem ser candidatos, de forma eficiente. Então, esse é o programa, a forma como ele está estruturado, é uma combinação presencial e ensino à distância, para que a gente também possa ocupar bem o tempo de cada um dos bolsistas, para que ele possa se dedicar, por um lado, ao programa e absorver a maior base de conhecimento possível, mas que, ao mesmo tempo, ele também possa ter o tempo disponível para se dedicar às suas bases, ao seu programa e desenvolver a sua eventual candidatura, se assim ele desejar. E essa bolsa é de quanto por mês, mais ou menos? A bolsa ela deve variar entre 5 e 12 mil reais. A gente teve uma base... O que define essa variação? A geografia onde a pessoa está inserida, a necessidade, se é uma pessoa que eventualmente tem menos recurso, potencialmente ela deveria aspirar a receber uma bolsa maior, da mesma forma que uma pessoa que às vezes já tem até mais recursos. Curiosamente, até para contar para você, 11% das pessoas que se inscreveram no processo seletivo disseram que não tinham a necessidade da bolsa e que gostariam apenas de usufruir da formação. Então, isso vai ser bastante flexível com base em cada uma das pessoas. Qual o perfil médio das pessoas que se inscreveram? De que regiões do país? Qual a média de renda, de idade, de cor, sexo? Você já tem uma base de dados que mostre mais ou menos? A gente tem uma base de dados que não atende todos esses pontos, mas alguns deles que eu posso comentar com você. A gente tem hoje gente de todos os estados do Brasil. Mais ou menos metade das pessoas filiadas a partidos. Já filiadas? Já filiadas, 27 partidos, quer dizer, de todos os partidos, de todas as colorações ideológicas. Colorações ideológicas. 20% das pessoas já disputaram algum tipo de eleição no passado. Mas nunca ganharam, porque esse é um critério, né? Nunca ter exercido um cargo. Exato. Então não tiveram sucesso, né, nesse pleito eleitoral. E a gente teve uma presença de mulheres inferior a 20%, que é um retrato da política brasileira. Isso te preocupa? Você acha que isso distorce também a representatividade? Quando a gente fala naquela crise de representatividade também, isso que eu ia te perguntar, se é um critério importante para vocês do Renova BR, o sexo, a cor, a faixa de renda? Eu acho que é fundamental. Para ter essa pluralidade, essa diversidade. Perfeito. A gente não pode falar dentro de uma bolha para a mesma bolha. A gente gostaria de ter a maior pluralidade. Como eu disse, fiquei contente que a gente teve pessoas de todos os estados do Brasil. Espero que a gente tenha um grupo de mulheres espetaculares dentro desses 20% e que, em cima disso, a gente possa selecionar proporcionalmente mais do que 20% de mulheres dentro do programa. Então, assim, eu estou menos preocupado hoje, para ser bastante honesto com você, com a quantidade, né? E estou muito entusiasmado com o perfil e a qualidade das pessoas que participaram do processo seletivo. Então, acho que isso vai trazer aí para a gente boas opções de diferentes geografias, gênero, cor, perfil social, e a gente vai estar muito focado nisso, em trazer a diversidade importante para o processo seletivo, para que ele possa ter
um pouco da cara da sociedade brasileira, e não a cara de um pequeno grupo. E para a gente deixar claro, não são candidatos a cargos majoritários, né? Isso é para eleição proporcional, é para deputado estadual e para deputado federal, né? Para isso que vocês vão formar essas pessoas, e não para eleições majoritárias. Perfeito. Vocês não são ligados a nenhum partido, não tem nenhuma corrente ideológica, mas, por exemplo, nas aulas ministradas, o que é considerado importante? Por exemplo, responsabilidade fiscal ou respeito ao tripé macroeconômico, qual seria o perfil dessas aulas? Olha, nós indicamos no nosso processo seletivo que a gente estava ancorado em 6 princípios que são parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável da própria ONU, né? Então a gente olhou as coisas que a gente acha que são muito importantes. Primeiro é respeito aos pilares democráticos, né, e a democracia como um todo. Depois é o reconhecimento de que você tem que ter um Estado que serve ao cidadão e não à máquina. Terceiro, viabilizar num país desigual como o Brasil igualdade de oportunidades através de educação básica de qualidade, saúde e um foco grande em segurança para que o cidadão possa se sentir bem vivendo dentro do país, gestão responsável dos recursos naturais, respeito às liberdades individuais e gestão fiscalmente responsável, porque a gente acha que como nos domicílios a gente não pode gastar muito mais do que a gente tem, o governo deveria ter o mesmo tipo de atitude, porque a partir daí... Cuidado com o orçamento, né? Aquela coisa da dona de casa. A partir daí, responsabilidade dele, o custo e o ônus na sociedade é gigantesco. Você diria que é um curso com viés de formação mais liberal ou não? Você não definiria dessa forma? Eu não definiria dessa forma. A base do curso, ela é expositiva, essencialmente ela fala sobre os desafios do Brasil, e os desafios não têm cor nem credo, é a realidade, e ao mesmo tempo, dentro das eletivas e as áreas de interesse, são a cargo de cada um dos bolsistas. Ele, inclusive, se ele não quiser definir nenhuma pauta econômica de interesse, não tem problema nenhum, a gente pede que eles elejam 2 áreas de interesse para que ele possa se aprofundar e, em cima disso, construir a sua própria plataforma. Quanto será investido nessa formação? De onde vêm esses recursos? De doações, dos próprios fundadores? Eu queria até fazer uma correção. Hoje em dia, os recursos do Renova ainda são exclusivamente meus. A gente ainda não colocou de pé o processo de captação, então a gente está concretizando essa fase de captação e a gente espera ter recursos oriundos de 2 frentes. Uma que são doadores, pessoas físicas, né, pessoas físicas que nos procuraram e que eventualmente gostariam de contribuir com esse projeto de renovação política, e uma ferramenta de financiamento de crowdfunding que a gente vai botar de pé. Uhum. Há um outro problema aí, que é a questão de financiamento de campanha, né, Eduardo? Há críticas de pessoas que entendem que o fundo cívico, né, que vocês montaram de apoio a esses candidatos, é uma forma de um financiamento empresarial para essas campanhas, até porque poderia gerar um apoio. A doação hoje de empresas é proibida, né, mas o dinheiro das bolsas de estudo e o apoio do Renova BR, talvez depois, durante o próprio processo eleitoral, pode ser encarado dessa forma. Houve críticas nas redes sociais, até um deputado do PT, o Jorge Sola, pediu à Procuradoria-Geral da República que suspenda a implementação do fundo público. Como é que você responde a essas críticas? Olha, esse deputado, ele pediu... ele foi à PGR antes da gente sequer apresentar o Renova, né? Então foi lá no começo de outubro. A gente acha que é importante, né, um envolvimento da sociedade dentro desse processo de renovação política, até porque, como você mesmo apontou, o interesse dos próprios partidos em viabilizar isso é muito baixo, né? Então a sociedade precisa, de fato, encampar, ser mais atuante, mais ativa. Ser mais atuante, né, encampar esse processo, e muito do que a gente está olhando é formação. A pessoa entra no nosso processo, ela não tem o compromisso de ser deputado ou sequer de sair candidato, né? Tanto que hoje mais da metade dos candidatos a bolsistas sequer são filiados. Então, muito difícil a gente determinar se essa pessoa vai ser de fato um candidato ou não, né? Vai ser muito da decisão dele. E aonde a gente vai atuar muito é em informação, fazer com que essa pessoa ganhe repertório,
competência e capacidade, caso ela deseje ser candidata, para que ela possa fazer isso de forma efetiva. Então, nesse capítulo a gente está bastante tranquilo, tivemos um amparo aí de muita gente, de escritório de advocacia, de direito eleitoral, tá? De que vocês de nenhuma forma estão ferindo a legislação? A gente está absolutamente tranquilo nisso, até porque a campanha começa em agosto, né? E o nosso programa ele se encerra no mês de junho, então as próprias convenções dos partidos tendem a acontecer entre maio e junho. A gente sequer vai saber se a pessoa vai ter legenda ou vai ser um candidato de fato. Então, seria quase que um exagero considerar que isso poderia ser alguma forma de instrumentalização eleitoral, porque a gente ainda não sabe se essas pessoas vão ter legenda e se no final do dia elas vão querer disputar a eleição ou não, porque também a decisão vai ser de cada indivíduo. A gente não vai ter a capacidade de influenciar para o lado A ou B com essa decisão. A decisão é individual de cada um. Caso ele não queira sair candidato, perfeito, não tem problema nenhum, a gente vai respeitar. Mas o apoio financeiro também é um capítulo importante dessa história, né? Porque esses candidatos podem se formar, mas agora com esse financiamento quase que exclusivamente público, a não ser que seja por meio de pessoas físicas, de doações de pessoas físicas, ou então do próprio autofinanciamento, né? Para as pessoas que têm a capacidade, que têm a oportunidade de financiar a própria campanha, elas dependem quase que exclusivamente também do fundo eleitoral, e quem determina a distribuição desse fundo é o dirigente partidário, ou seja, que provavelmente vai doar para aqueles candidatos que estão tentando a reeleição ou para quem ele conhece. Isso também dificulta, coloca uma barreira para que essas pessoas entrem na política de uma forma competitiva, né? É muito duro isso, né? Acho que a gente olha e o acesso do cidadão comum à política, ele está ficando cada vez mais dificultado. O Renova BR pode dar algum tipo de apoio na fase já eleitoral? Porque a gente falou muito da fase pré-eleitoral, mas tem algum apoio, seja por assessoria ou por rede social, que o Renova BR pode fazer para acompanhar essas pessoas quando elas de fato se candidatarem? Olha, a gente focou muito na fase de preparação. Durante a campanha, de fato, você só pode receber apoio de pessoas físicas. Então, é muito importante que a gente siga a legislação como ela impera e, enfim, joga o jogo de acordo com as regras que estão colocadas. O Renova BR vai atuar junto aos bolsistas que potencialmente serão candidatos entre janeiro e junho de 2018. A partir do encerramento do programa do Renova, esses candidatos vão ter que viabilizar. Eles vão estar num voo solo. Obviamente, as pessoas físicas podem apoiar cada um que quiser, da forma que quiser, né? Isso é do direito, né, de cada um. Mas o nosso programa vai de janeiro a junho, porque a gente acha que essa é a fase, é uma fase importante de formação, mas ela não é a grande determinante do sucesso eleitoral desse bolsista que eventualmente deseje sair candidato. Tem alguma contrapartida para o candidato que eventualmente for eleito com o Renova BR pelo apoio que ele recebeu? Tem. A principal contrapartida é o cumprimento do mandato. Não pode sair antes de acabar. Não pode sair, tem que terminar. Mas aí o que ele faz? Assina um termo de compromisso? Termo de compromisso. Que não tem um valor jurídico? Não, é um termo moral. É um termo moral, assim, tem o valor da palavra, tem o peso da palavra da pessoa. Essa é a única contrapartida. E tem algumas outras contrapartidas que eu queria contar para você. A segunda é transparência total nas votações em comissões ou plenário, que ele preste contas para a sociedade. Votei a favor de tal medida por causa de tal motivo, votei contra tal medida por conta de tal motivo, que ele crie uma nova relação junto à sua base eleitoral, quer dizer, que ele possa consultar os seus eleitores em relação à votação. A gente quer essencialmente fortalecer esse vínculo da sociedade com a política através da nova forma desses governantes, né, desses deputados, de se estabelecerem... Aproximar, candidato e eleitor. Candidato e eleitor, e que ele possa fazer consultas à sua base em relação a medidas polêmicas ou não. Esse é um ponto importante. O terceiro ponto é que ele seja aderente a uma estrutura que nós vamos sugerir de estrutura de gabinete, quer dizer, então sem carro oficial com motorista, sem 300 assessores. Sem os privilégios sem todos. Os privilégios, que ele tenha o que ele precisa para desempenhar a sua função e que ele não use esse benefício do Estado para benefício próprio, e sim ele utilize tão somente aquilo que é essencial para ele desempenhar a função dele para a sociedade. Então são esses os requisitos. Quantos membros o Renova BR tem hoje?
Membros... sei lá, pessoas que participam do Renova BR, vocês têm alguma coisa assim? Ou... Do ponto de vista de... Não, de fundadores, de pessoas, dos idealizadores. Hoje, entre voluntários, pessoas que estão trabalhando dedicadas, são próximos de 100. Uhum. E são principalmente empresários, profissionais liberais? No nosso site foi uma coisa muito legal, a gente deixou aberta a oferta, né, de voluntários. A gente teve quase 500 pessoas que nos procuraram querendo trabalhar de diferentes formas. Por exemplo, eu recebi um menino que veio de Brasília, veio fazer vestibular da FUVEST em São Paulo, e ele veio me procurar e falava, olha, eu li sobre o Renova, queria me voluntariar aqui, quero ajudar. Então isso tem sido muito legal, o nível de acolhimento que a gente tem recebido por parte da sociedade. Porque normalmente esses movimentos, ou você não chama de movimento ou de projeto, como o Renova BR ou agora, tem tido muito apoio, pelo menos quem aparece na mídia, de empresários, ou então no caso do Luciano Huck, que sempre aparece tanto no caso do agora como no caso do Renova BR. Você não teme que o Renova ou agora, outros movimentos fiquem rotulados, taxados muito como movimentos elitistas ou então do topo da pirâmide, como você mesmo disse? Eu não tenho esse receio. Eu acho que a gente precisa fugir um pouco desses estereótipos. Eu acho que o que a gente está conseguindo criar aqui é um movimento de gente genuinamente interessada em viabilizar o acesso à política por parte de pessoas que estão dispostas. E se a gente não der esse passo, a renovação política não vai acontecer. Eu estou convencido disso. Então, basicamente, não importa de onde parte, né? O importante é a intenção. E mais importante, porque o nosso compromisso com os nossos bolsistas é que ele nunca vai receber nenhum contato, nenhum pedido de ninguém que possa ser apoiador do Renova. Então, assim, é um mandato de fato sem contrapartida. Por isso a gente precisa escolher bem as pessoas, garantir que essas pessoas tenham uma visão de futuro, uma visão contemporânea, sabe? Enfim, que elas estão preparadas para exercer esse papel, mas ao mesmo tempo ela não tem compromisso com ninguém. Os compromissos são aqueles que eu acabei de mencionar. Cumprir mandato, transparência na prestação de contas, e fim aos privilégios. E fim aos privilégios. Esses são os compromissos essenciais. O resto a gente tem que colocar muito na mão da sociedade. E eu acho que assim, esse movimento ele foi feito para justamente conseguir dar vazão e encontro para que essas possibilidades possam de fato acontecer. Eduardo, vou te pedir licença um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo comercial e olha, a gente na volta vamos falar também sobre o quadro eleitoral e saber o que o Eduardo pensa sobre esse xadrez que vem se desenhando, que veio se desenhando nas últimas semanas. Vamos falar também sobre o governo Temer, sobre reformas, muito mais. Não sai daí. Olá, a notícia está de volta com o empresário Eduardo Mufarrege, fundador do Renova BR, que quer lançar novos políticos e para isso vai ter um curso preparatório. Agora vamos falar um pouquinho sobre o quadro eleitoral. A gente teve, Eduardo, um artigo do Luciano Huck em que ele disse que desiste da candidatura presidencial. Depois ele participou de um evento da Veja e falou, olha, não sou candidato, não sou político, nunca serei político, não vou entrar para a política. Você acha que essa decisão é definitiva ou você acha que ele ainda pode mudar de ideia ao longo de 2018? É muito difícil falar pelos outros, né? Porque você o conhece, né? Vamos contextualizar. Ele também é um dos apoiadores do Renova BR, né? Vocês se conhecem. Eu acho que a decisão dele, Amanda, por enquanto está tomada, né? E ele comunicou isso de forma pública, dentro de um artigo, que aliás achei muito bem escrito. Então, acho que, por enquanto, né, essa decisão é definitiva. Como tudo na vida, as coisas podem mudar, é difícil determinar... Fechar uma porta totalmente assim, né? É difícil determinar porque as circunstâncias também mudam, mas a minha crença é que Luciano hoje não é candidato. Você ficou, de alguma forma, decepcionado, não com ele, mas com o que aconteceu? Você acha que ele deveria participar, o processo eleitoral teria a ganhar com a participação de alguém com o perfil dele? Eu acho que hoje existe uma vontade da sociedade, né, de identificar lideranças que não estão comprometidas, né, ou que não vivenciaram o sistema político dos últimos 20 anos. Né. Tem um dissabor, as pessoas estão procurando alternativas e eu enxergo que o Luciano poderia ser uma boa alternativa dentro desse contexto, mas essa decisão é muito mais dele e da família dele do que qualquer outra pessoa. Vejo que a gente está num ambiente interessante, de polarização de um lado, né, entre de uma força mais conservadora de um lado e do outro uma visão mais, talvez,
histórica, né, do Partido dos Trabalhadores. Você está falando do Lula e do Bolsonaro, né, que são os dois que lideram as pesquisas. E hoje a gente tem um vácuo no centro e a expectativa é que a gente possa ver dentro desse centro uma liderança emergindo. Esperamos que ela surja. A sua esperança era então que o Luciano Huck pudesse ser essa nova pessoa e essa possibilidade de centro, surgindo como alternativa aos dois polos? Eu acho que é muito importante o Brasil ter uma boa opção de centro, porque, na verdade, a gente é um país que tem como visão e aptidão a convergência e a gente deveria sim encontrar coisas que são importantes do lado da direita, como coisas que também são importantes do lado de justiça social, que são importantes do lado da esquerda, e tentar criar uma agenda convergente. Essa é a minha expectativa. Como é que você se define ideologicamente, você, a pessoa, pessoalmente, Eduardo Monfarrech? Você é uma pessoa de direita, de esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda? Como é que você se definiria nesse espectro político? Eu me classifico como um liberal progressista. Como é que é um liberal progressista? Eu sou... É tipo um Macron? Acho que seria sim. Uma boa definição, com ideias liberais da economia, né, as reformas, o respeito às contas públicas e o que mais? E com uma agenda ao mesmo tempo de costumes moderna, né? A gente compreendendo que a sociedade que a gente vive hoje não é a sociedade de 50 anos atrás e que o mundo mudou e as pessoas têm interesses, vontades distintas. Você acha que o Brasil ainda é muito atrasado nessa pauta dos costumes, até falando do Congresso, né, que vocês se propõem aí tentar eleger novos e bons candidatos? O Congresso tem sido dominado por uma pauta extremamente conservadora, né, nesses últimos... Eu acho que a gente está vendo um pouco de um efeito sanfona, sabe? Tem determinados momentos em que eventualmente a gente foi talvez mais agressivo do ponto de vista da rejeição ao conservadorismo e talvez mais do que devesse, e agora a gente está voltando um sentido inverso, né? Então essas coisas elas se contrapõem no tempo. Eu acho que a solução está na convergência, está no bom senso entre essas duas pautas. Uhum. Você é progressista, que pautas você acha importante que fossem aprovadas no Congresso? Então, sei lá, você é a favor do casamento gay, do aborto, da adoção por casais homossexuais? Como é que você vê essas questões? Eu acho que a questão de liberdades individuais é importante, né? O casamento gay, por exemplo, é uma pauta relevante e que eu acho que assim todas as democracias consolidadas do mundo ela já está praticamente superada. Eu acho que essa é uma pauta que não dá para a gente fingir que ela não existe, porque tem uma parte da população em que essa pauta é essencial e essas pessoas precisam ser ouvidas. Uhum. Nessa polêmica dos museus, como é que você viu a história do garotinho lá com a mãe, o homem nu? Você acha que o Estado tem que participar disso, tem que tutelar isso de alguma forma? Você achou impróprio? Ou você acha que essa é uma questão da esfera privada e particular? Quem define isso é a família? Uma excelente pergunta. Eu não consigo te oferecer uma visão racional sobre o que eu vi. Acho que assim a gente foi para um ambiente de profunda polarização dentro dessa discussão. Virou uma discussão muito radical, né? De um lado e para o outro, que as duas partes não se entendem. Aliás, como tem sido a discussão de uma forma geral no Brasil, né? Que é muito dessas discussões, né? Cada um falando para sua bolha e achando que está certo e só falando com as pessoas que têm uma visão convergente, quando na verdade você tem pluralidade de visões, faz parte do exercício. Você acha que a eleição tende a ser assim, uma eleição muito polarizada, ou você acha que é uma eleição que pode convergir mais para o centro, para uma figura de equilíbrio? Eu acho que ela pode ser polarizada, eu gostaria que ela não fosse. Eu gostaria que a gente procurasse encontrar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. As pessoas, até por exercício de individualidade, tendem a bater muito nos pontos de divergência, quando na verdade, em grande parte das situações, elas convergem em 90% dos temas. Então eu acho que a gente deveria focar nos 90%, não nos 10% que a gente diverge. Você vê como baixa a possibilidade do Lula participar da eleição, ou você acha que pode haver um processo mais longo de judicialização e ele pode participar até pelo menos um determinado momento? Eu não saberia te dizer, eu não tenho uma leitura jurídica desse processo. Acho que está na mão da justiça determinar. O Bolsonaro te assusta? Todos os movimentos onde a gente enxerga pessoas trazendo pautas muito contundentes, que eu acho que assim, em grande parte são relevantes, são importantes, mas refratárias ao diálogo, eu tendo a não admirar, não gostar. Acho que a gente precisa ter a capacidade de dialogar.
E o que a gente viu nos últimos anos, né, no Brasil, nessa acentuação, é uma recusa ao diálogo. Eu acho que isso pode nos atrapalhar dentro do exercício democrático. E aí você vê o Bolsonaro como uma figura assim, de ideias mais extremistas e radicais e pouco afeito ao diálogo, ao meio termo. Olha, eu não conheço pelo que lê nos jornais, né? Mas acho que assim, pelas posições dele, ele tem posições bastante contundentes, que eu acho que parte delas fazem sentido para uma parte da população brasileira, mas de novo, acho que é importante que a gente tenha um diálogo de qualidade para que o eleitor possa definir quem tem o melhor projeto para o país. Você acredita nessa conversão do Bolsonaro ao liberalismo? Porque ele sempre defendeu o fim das privatizações, disse que, defendeu o isolamento da FHC por causa da privatização da Vale, e agora ele diz não, ele quer se vender ao mercado como um candidato palatável, como um candidato liberal, fez um tour ali por Nova York, pelos Estados Unidos, se encontrando com investidores potenciais, vai viajar para outros lugares. Você acredita nessa conversão, nessas ideias liberais? Vai depender da verdade, de que lugar ele está falando. Se ele estiver falando para ganhar torcida, provavelmente não. Se for genuíno, e aí cada um vai ter que compreender se aquilo de fato é verdadeiro, pode ser que sim, mas até hoje assim, eu só acompanhei pelos jornais e pela mídia de uma certa forma e não consegui tecer uma opinião. Eu pergunto até invocando Eduardo do sistema financeiro, do mercado financeiro, porque saíram algumas pesquisas que demonstram que o mercado vê menos risco na eleição do Bolsonaro hoje do que na do Lula. Você enxerga dessa forma também? É difícil dizer, né? Acho que a gente ainda está um pouco distante da eleição, mas acho que é difícil determinar, né? O que a gente, acho que idealmente gostaria de ter, assim, para a sociedade, que as pessoas de fato passem a dialogar com o eleitorado e com a base de forma sincera e honesta e coloquem o que elas realmente acreditam. Se a partir disso as decisões podem ser tomadas. Até agora acho que a gente ainda está num lugar talvez mais etéreo. É engraçado porque os dois polos estão cristalinos, estão claros, né? Lula e Bolsonaro, embora a gente não saiba se a candidatura do Lula por todas essas questões jurídicas vai de fato se consolidar, se apresentar, mas o centro do espectro político parece bem mais confuso. A gente teve agora recentemente Alckmin, presidente do PSDB, parece que a candidatura dele está encaminhada, consolidada dentro do partido. O que você acha do Alckmin? Você acha que ele é um candidato competitivo? Ele representa bem as ideias de centro? Eu acho que o Alckmin é uma força política importante dentro do xadrez político nacional. Acho que ele pode ser um candidato, uma opção para o centro, mas é importante que ele ganhe uma projeção nacional. Hoje ele é um candidato que está muito circunscrito a São Paulo, né? Enquanto os outros dois candidatos que estão aí já declarados na campanha, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, são personagens já com alcance em todos os estados, com uma presença nacional. Então acho que essa tem aí uma reflexão importante em relação a estar bem em São Paulo. Eu acho que o governador Geraldo Alckmin fez potencialmente um bom trabalho aqui em algumas áreas. Não representa falar com o Brasil, né? E o Brasil é bastante mais diverso e complexo do que somente São Paulo. Ele precisa atravessar essa barreira, né? Precisa romper isso, então, para se consolidar como um candidato nacional na sua visão. Também no centro a gente tem o movimento dos outros partidos, né? O DEM com o Rodrigo Maia, o PMDB do Michel Temer, são partidos importantes, com capilaridade, que podem lançar um candidato próprio ou podem eventualmente apoiar o PSDB, a gente não sabe. Já falam até nos bastidores de uma possível candidatura do próprio Temer ou então de alguém desse grupo político, Henrique Meirelles, por exemplo. Você acha que pode acontecer uma candidatura dessas? Seria interessante, teria como se viabilizar? O Temer e Henrique Meirelles são figuras, no caso do Temer, impopular, no caso do Henrique Meirelles com pouca projeção popular. O que você acha? É difícil responder, né? Acho que assim... acho que a sociedade está tentando encontrar algum caminho, né, dentro de uma solução que possa ser uma solução de futuro. Acho que a fragmentação do centro é sempre um risco, né, para você não ir para os extremos. E acho que a gente corre esse risco. No ano de 2018. Você acha que é uma fragmentação, essa fragmentação do centro é perigosa? Então, se o centro não se unir, os extremos, os polos ganham força. Ainda uma outra pessoa que você não comentou,
a própria Marina Silva, que também está se colocando como candidata. Então, você vai ter, enfim, uma grande quantidade de pessoas que vão embolar o meio de campo. E vão lutar pelo mesmo eleitorado. E aí você acha que nesse cenário os dois polos teriam uma chance de se descolar e irem para o segundo turno, por exemplo? Eu acho que esse risco existe. Eduardo, no caso do PSDB, por exemplo, como é que você vê essa fragmentação, essa cisão do partido? Você já votou no PSDB em 2014, por exemplo? Porque muita gente, quando você fala do mercado financeiro, dos empresários, apoiaram o PSDB. Houve uma decepção com o partido, de uma forma geral? Eu acho que o partido ele tem muita dificuldade em criar uma visão comum, né? Uma unicidade. E quando você não consegue criar essa visão comum, sempre tem muito espaço para dissidência, para opiniões individuais. Então, acho que o PSDB é, de uma certa forma, um pouco um retrato da fragmentação partidária no Brasil e da falta de correntes dentro de cada uma das instituições. Então, depois de uma eleição, né, para prefeitos, onde o PSDB teve um resultado bastante bom, né, ele tinha uma possibilidade em 2018 de entrar eventualmente no pleito eleitoral numa condição bastante mais bem resolvida, de coesão, mas parece que essa não é a situação. Então, não é o forte do PSDB, né? Essa fragmentação interna parece que é o mote do partido. E eu acho que essa fragmentação não o ajuda enquanto partido. Então, acho que isso transforma a corrida para 2018 em algo ainda mais indefinido e ambíguo. Quando você pensa no novo, né, e você fala que a sociedade busca por esse novo na política, e a gente tem visto que isso de fato é verdade, você acha que nesse contexto João Dória, embora provavelmente não vá ser o candidato do PSDB, mas você acha que potencialmente João Dória fosse um candidato mais competitivo do que o Alckmin? É difícil dizer, né? Eu acho que eu acabei de comentar com você o quão importante, na minha visão, é que as pessoas exerçam seus mandatos. Tem isso também, né? E eu gostaria muito que o João Dória fosse o melhor prefeito que São Paulo pode ter, como paulistano. Gostaria muito que isso acontecesse. Você acha importante que ele fique os 4 anos no poder? Eu acho fundamental. Até, enfim, tudo bem ele ter um vice, mas o vice deveria ser uma pessoa para situações completamente exógenas, né? Coisas não esperadas. E não um prefeito que fica durante um ano, né, numa cadeira e depois ele vai buscar outras oportunidades. Eu respeito, obviamente, a decisão é dele, não é? Mas assim, eu gostaria que as pessoas cumprissem seus mandatos. Porque da forma como está se colocando o cenário, as duas possibilidades de novo, imediatamente, que a gente veria nessa eleição seria ou o João Dória, que parece que está fora, né? A candidatura do Alckmin vai se consolidando, e o Luciano Huck, que já disse que está fora. Todos os outros são candidatos da política tradicional, para usar um termo que você usou no primeiro bloco, né? É verdade. Acho que, por outro lado, não acho que... Pode surgir um novo elemento ainda? Está aberto o cenário? Acho que sim. Eu não acho que a política ou a sociedade brasileira estão circunscritas apenas a esses personagens. Acho que eventualmente a gente vai poder ter surpresas, quem sabe? Boas surpresas, se tudo der certo. Qual a sua opinião sobre o governo Temer? Tem sido um governo eficaz, né, do ponto de vista de execução de uma agenda de reformas. Por outro lado, um governo contraditório, porque com uma crise de legitimidade altíssima. Essas denúncias atrapalharam? Acho que as denúncias, de uma certa forma, elas atrapalharam e elas não vieram como surpresa, né, para muita gente. Afinal, o governo Temer é parte de um modelo político que está aí, a gente está olhando para ele do lado de fora e falando, pode ser, o modelo político faliu. Você foi a favor do impeachment da Dilma? Eu fui a favor do impeachment da Dilma. Se arrepende ou não? Acha que foi melhor para o Brasil? Eu acho que foi melhor para o Brasil. É porque aí você falou nessa crise de legitimidade do Temer, né? Mas assim, eu, na verdade, gostaria que a gente tivesse tido a convocação de novas eleições naquela altura. Ainda daria tempo para aquilo, né? Esse era meu desejo, essa é a minha vontade. Aí você podia ter tido Lula. Que seja, se for a vontade da população, que seja. Você acha que teria sido mais legítimo? Acho que sim. O que você achou dos governos do PT? Você acha que a gente pode separar a época do Lula e a época da Dilma?
Acho que sim. Você enxerga de formas diferentes? O presidente Lula fez um bom primeiro mandato, com reformas microeconômicas que foram importantes para o país. Depois acho que ele se perdeu na própria popularidade e a sucessão depois para presidente Dilma foi, do ponto de vista econômico, social, muito difícil, né? O custo para a sociedade foi gigantesco. Gigantesco. O nível de empobrecimento da população brasileira nos últimos 3 anos é enorme. Mas mais por medidas econômicas erradas, equivocadas por uma pauta, por uma agenda econômica equivocada, do que efetivamente pela corrupção, por exemplo, que muita gente acaba fazendo essa associação, né? Eu acho que ambos, né? Uma coisa talvez não ande tão distante da outra, mas acho que a corrupção que estava, enfim, a gente tinha uma certa forma, a gente via no Brasil, né, uma política muito de submundo, né, as entranhas muito comprometidas. Acho que isso é um problema e grande parte do desgosto da sociedade é por causa disso. Quer dizer, por que a gente está nesse lugar? Não sabia que era tão ruim, né? Então, assim, a gente está muito exposto e uma série de empresários na cadeia, políticos na cadeia, quer dizer, de uma certa forma isso é uma coisa positiva, né, para a gente sentir que a lei está sendo cumprida e que existe punição, mas ao mesmo tempo você não sabe mais em quem acreditar, né, que é um grande problema. E ao mesmo tempo, acho que uma gestão macroeconômica muito atrapalhada, que fez com que a gente tivesse uma elevação de juros, esfriamento repentino da economia, queda de atividade, aumento de desemprego. Isso aí não se constrói em 3 meses. Uma bomba fiscal, né? Porque a gente hoje fala de déficit primário de 159 bilhões de reais. Pois né? Uma bomba fiscal, e tudo isso tem um custo gigantesco para a sociedade. Assim, o Brasil, acho que exceto aquela empresa que fabricava repelente, acho que ninguém prosperou de forma real, né, nos últimos anos. Foi muito duro para toda a população, principalmente para a população de mais baixa renda, com programas sociais sendo eliminados por uma questão de desajuste fiscal. Muito duro. Muito duro. Você enxerga o PT como um partido mais corrupto do que os outros, ou você acha que não, que a Lava Jato, num segundo momento, depois do impeachment, mostrou que outros partidos, outros grandes partidos, PMDB, PSDB, também tinham suas acusações, seus casos de corrupção, ou não era uma corrupção tão sistemática nesses outros partidos? Tudo bate na questão de financiamento eleitoral. No Brasil, a gente tem campanhas caríssimas. Então foi correto, a seu ver, o fim do financiamento das empresas, ou não? Não é nem questão de financiamento empresarial, a questão é que a gente tem campanhas caríssimas. E essas campanhas são financiadas de alguma forma. Essa reforma política corrigiu isso em parte? Acho que não, acho que a gente vai continuar tendo um volume grande de recursos que entram nas campanhas políticas por Caixa 2, por outras vias. Caixa 2, por meios não oficiais. É um problemaço isso, né? Assim, a sociedade está se recusando a enxergar isso. Financiamento de campanha é, na minha opinião, o principal problema do Brasil hoje. E a partir do momento que as empresas não podem doar do ponto de vista oficial, alguém vai doar. Vai vir o dinheiro, vai vir de algum lugar. O que poderia ser feito para corrigir essa distorção, a seu ver? É colocar financiamento privado, mas com teto muito menor para as empresas? É fiscalização? O que é? Teto de gasto de campanha com fiscalização efetiva. Mudança, né, para o voto distrital, onde você tem campanhas muito menores, né, ao invés de você Até na prestação de contas, né, do candidato para eleitores facilitaria imensamente, loucura, né? Você acompanhar o seu candidato. Candidatos a deputado federal que tem votos em estado de São Paulo, 500 cidades, 450 cidades. Entendeu? Como é que é fazer uma campanha em 400 cidades? É caríssimo. Então, assim, essa é uma questão que a gente, como sociedade, não está encarando, e ela é essencial. Essencial. O financiamento de campanha hoje é, em grande parte, o produtor de todo esse ciclo de corrupção que está constituído dentro da corrupção, dentro da política brasileira, e que a gente precisa encarar de frente. Se a gente não atuar nessa questão, a gente vai continuar vivendo os mesmos problemas sem entender que, de fato, essa questão está presente. E as pessoas tendem a olhar para isso e falar, não, pô, a própria sociedade, não, pessoa física, não, pô, eu não dou para político.
vamos entender que se as pessoas de bem, com virtude, não participarem, alguém vai participar. É uma questão de espaço. Esse espaço vai ser ocupado por alguém. Em alguns casos... Não tem vácuo no poder. Não tem vácuo. Em alguns casos, pelo crime organizado, que está aí entrando na política, a gente está querendo não enxergar. E é uma realidade. Entendeu? Esse é um ponto importante. O ministro Gilmar Mendes até chama a atenção, né? Fala que o financiamento da campanha vai se dar pelo crime organizado, pelas igrejas, ou seja, por quem tem dinheiro vivo. Perfeito. E aí? A gente vai ficar na mão de quem? Então, tem escolhas importantes para o Brasil fazer, entendeu? E tem assuntos que hoje são tabu, não, financiamento, não pode, pessoas físicas, eu não me envolvo com política, que aliás tem sido, de uma certa forma, uma característica comum, né, da sociedade brasileira. Não, política... Por que a sociedade brasileira é tão pouco politizada? Por que esse baixo interesse pela política? Talvez tenha aumentado até nesses últimos anos, desde 2013, com as manifestações, mas é difícil até você ver a discussão política antes disso presente nas rodinhas de conversa, no dia a dia das pessoas. Por quê? Olha, eu venho de uma família muito politizada. Minha mãe foi militante do PT durante muitos anos. A gente discutia muito política em casa, mas eu acho que buscando a causa para essa situação, acho que o regime militar neutralizou a participação política de uma determinada forma e não promoveu a renovação. Mas teve muita gente que combateu o regime militar também. A sociedade era muito mais politizada naquela época, não tinha como você não se posicionar ou de um lado ou de outro. É verdade, mas o novo acesso à política, né, no regime militar foi sendo limado, ele foi sendo reduzido. E os grêmios estudantis, que sempre foram áreas de formação de lideranças políticas, foram extintos. Então, essas atuações foram sendo eliminadas de dentro da sociedade. Isso fez com que a gente tivesse talvez um engajamento político menor. E é interessante porque uma sociedade vizinha nossa, como a Argentina, tem um engajamento político, uma politização, não que eles estejam muito melhores na questão política, mas eles têm um alto nível de politização, né? Muito comum, até amigos argentinos, eles falam, política é um assunto corriqueiro, sempre foi. É verdade. No caso da sociedade brasileira, eu acho que a gente achou que a gente podia viver a despeito da política. E é um erro. A política faz parte da nossa vida. Você acha que a sociedade tem responsabilidade pelo quadro político deteriorado como está? Eu acho que sim. A partir do momento que a gente não lembra para quem a gente votou como deputado federal e estadual, a gente está sendo cúmplice com um modelo. Nós temos que eleger, cobrar. Se a gente gosta do candidato, apoiar, fazer campanha. É essa forma de engajamento cívico. Muita gente elogia as democracias desenvolvidas, né? Canadá, Estados Unidos, mas o nível de participação política, Europa, França, é elevadíssimo, né? Você vê o nível de participação da sociedade francesa na eleição do Emmanuel Macron é de outro nível. A gente precisa, num país onde o voto não é obrigatório, curiosamente, no Brasil o voto é obrigatório e a nossa participação política é baixíssima. Então a gente tem que trabalhar para combater esse tipo de iniciativa. E combater esse tipo de iniciativa, na verdade, é combater esse tipo de apatia, né? Como é que a gente faz para, de fato, ocupar o espaço? O espaço é da sociedade. A gente precisa, enquanto brasileiros, enquanto sociedade, a gente precisa ocupar esse espaço para que a gente possa ter no governo pessoas que, de fato, nos representem e que ajudem a diminuir essa crise de representação e garantir que aquela frase do Ulisses Guimarães de que a próxima legislatura vai ser pior, que a gente encerre esse ciclo vicioso. Tem que derrotar essa frase. Exatamente. A gente se acostumou com aquela frase e achou que era natural. É o caminho para o suicídio. A gente não pode se comportar assim. A gente tem que operar de uma forma diferente, enquanto sociedade, enquanto cidadãos. Eduardo, no finalzinho da nossa entrevista, a gente tem o tradicional pinga-fogo. Eu falo o nome de alguém ou de alguma coisa e você responde com uma palavra ou com uma frasezinha curta. Sérgio Moro. Coragem. Lava Jato. Necessário passar o Brasil a limpo. Rodrigo Maia. Não conheço. Marina. A liderança é importante, que tem muito eco com os jovens. Bolsonaro. Uma incógnita. Henrique Meirelles. Eficiente na pauta econômica. Geraldo Alckmin. Fez um bom trabalho na saúde em São Paulo. Para mim ficou devendo na educação. João Dória. Gostaria que cumprisse o mandato. Aécio Neves. Desapontamento. Ciro Gomes.
imprevisível. Lula? Foi de esperança a decepção. E Temer? Resiliência. Vai terminar o mandato e espero que entregue o país melhor do que ele recebeu. Muito obrigada, Eduardo, por essa 1 hora de entrevista. Que o Renova BR tenha muita sorte, muitos candidatos. Quantos serão? Quantos candidatos vocês acham que podem lançar? São 150 bolsistas, dos quais a gente espera que mais ou menos uns 100 possam ser candidatos. Poxa, já é se todos se candidatassem, se elegessem ao Congresso, já seria renovação de pelo menos 1/5 aí dos 513 deputados. Seria Quem sabe? Seria maravilhoso. Obrigada, Eduardo, pela sua presença, pela sua participação. Obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite. Segunda-feira a gente se encontra aqui de novo, na mesma hora, no mesmo lugar, com um novo convidado. Eu espero você. Tchau, tchau. Até lá.